Obrigada, dona Neuza. Muito boa noite a todos. Bom, vou trazer uma curiosidade logo para começar, porque eu escolhi esse tema, não foi por acaso. Inicialmente, essa palestra era para ser 2 de abril, lembra, dona Neuza? Que era um dia depois do Dia da Mentira. Então, eu falei, por que não falar sobre a mentira, né? Já que tem até um dia que a gente comemora isso, né? E aí acabou que não deu certo, mas eu falei, eu vou manter o tema, porque esse tema é muito importante. E um pouco polêmico, né? Vamos dizer assim. E eu vou começar perguntando aqui. Levanta a mão quem nunca mentiu. Ah, Felipe, vem não. A gente vai trabalhar com honestidade hoje, não pode mentir. Então, tudo bem, vocês já começaram bem, admitindo, né, que todos nós temos aí essa falha. E aí, para começar, eu trouxe, né, uma historinha que uma vez uma revista de circulação nacional, né, ela disse que o nosso jeitinho brasileiro, sabe, o famoso, o ingrediente especial mais importante dele era a mentira. Olha só, que coisa boa, né? O jeitinho brasileiro tem um quê de mentira nele. Nossa, que bom, né? E aí também, mais ou menos no mesmo período, uma TV, né, uma emissora, ofereceu a oportunidade para as pessoas votarem ali em como ia dar o curso de uma novela, né? E aí colocaram em votação se o personagem deveria mentir para se vingar de um crime, né, do passado que ainda não tinha sido, né, vingado. E adivinhe o que ganhou? A mentira. Falaram, não, tem que mentir mesmo. 99% do pessoal falando que tinha que mentir para vingar essa situação. E o que isso nos mostra, né? Isso vem nos mostrar que nós estamos nos habituando com a mentira no nosso cotidiano. Virou normal, uma coisa assim, uma mentirinha aqui, a gente fala das mentiras sociais, que às vezes a gente precisa falar, né, em algumas ocasiões. Ah, eu não minto, eu só omito. Não é a mesma coisa, será? Você não está faltando ali com a verdade? E aí o espírito André Luiz observou na obra Ideal Espírita, psicografada pelo Chico e pelo Valdo Vieira, que, essencialmente, pouca mudança há no mundo contemporâneo em comparação com os tempos de Jesus. Olha só, estamos em 2024, depois de Cristo, e aí os espíritos nos trazem essa reflexão de que pouca coisa mudou. Ah, Ana, não é possível, a gente tem avião, a gente tem carro, já foi foguete para a Lua, tudo. Como não mudou nada, como, né, nada melhorou? Tudo bem, a parte tecnológica melhorou, os avanços científicos melhoraram, mas e a moral? Será que a gente evoluiu? Da mesma forma como evoluíram as questões tecnológicas e científicas? Os espíritos dizem que não. Infelizmente, a gente ainda está a passos lentos. Estamos no caminho, estamos hoje aqui para aprender mais. Então, nós estamos procurando nos melhorar, mas ainda estamos muito distantes do que Jesus queria que nós estivéssemos hoje. E aí, se a gente olhar mais com calma essa questão da mentira, a gente consegue perceber que hoje pessoas usam isso de forma profissional, bem entre aspas, para ganhar dinheiro com a mentira. As famosas fake news, né, gente? Quem nunca recebeu uma fake news? Acho que todo mundo, né? E essas fake news são nada mais do que coisas sem embasamento nenhum, sem fatos, e a gente só recebe e repassa. Recebe e repassa. E muita gente ganha dinheiro em cima disso. Então, não pense que você recebendo ali, né, uma notícia falsa, não tem algo por trás. Então, a gente tem que tomar muito cuidado
tudo que a gente receber com notícia, hoje a gente tem a internet ao nosso favor. Então, a gente buscar realmente analisar os fatos para também não repercutir, continuar, né, disseminando coisas que não são reais. E aí, a gente, como viu no começo, está habituado com a mentira no nosso dia a dia. Então, a gente mente para obter algum benefício, para a preservação da nossa imagem, para evitar um sentimento de vergonha, ou, às vezes, por verdadeira covardia. A gente, às vezes, está num momento ali que a gente usa a mentira como uma fuga, porque a gente está com medo. E aí eu vou passar aqui uma série de situações que acontecem no nosso dia a dia, ou que a gente vê por aí, e vamos refletir um pouquinho sobre isso. Então, a gente tem ali um amigo, né, nosso brother, e a gente sabe que ele tem ali um defeito, né, uma falha, que a gente está enxergando, né, mas a gente não avisa. A gente bate nas costas assim e fala, cara, você é top. E a gente não aconselha, fala, olha, eu acho que você devia melhorar nisso, acho que você deveria ir por aquele caminho. A gente passa por cima e dá aquele famoso tapinha nas costas, consentindo ali com a falha do nosso irmão, sendo que a gente poderia estar ajudando. Esse aqui é o famoso, a mãe. Minha mãe está aqui, ela já fez isso comigo, eu quero ver as mães que nunca fizeram. Filho, vem, na volta a gente compra. Quem nunca? Ó. Sem brigas aqui. Ou, às vezes, fala assim, não, volto rapidinho, tá? E aí a criança fica lá com a avó o dia inteiro e a mãe só volta à noite. Não acontece? Dona Neuza é vó, já aconteceu aqui, hein? Em contrapartida, o filho, ai, mãe, hoje eu estou tão doente, passei mal, não vou para a escola hoje, tá? Aí a mãe, tudo bem, filho, pode ficar em casa. E ele tinha um trabalho que ele não fez para entregar. Ou tirou a nota baixa, foi lá, rasurou. Mãe, tirei 10. Na verdade, tinha tirado 0. Acontece, não acontece? Mas será que é certo? Estou indo lá num lugar, vou falsificar aqui uma carteirinha de estudante para pagar minha entrada. Todo mundo faz isso, ninguém nem vai saber, vou fazer também. Aquele lugar, ele só pode para maior de idade. Então, eu vou conseguir alguém que falsifique minha identidade para eu poder entrar naquela balada lá, porque eu preciso estar com meus amigos. Ou, eu preciso receber um benefício através de outra pessoa, vou me passar por ela. Está começando a escalonar, né? Esse aqui também, gente. O cônjuge liga e fala, eu preciso ficar até um pouco mais tarde no trabalho hoje, tá bom? Mas, na verdade, não está. Gente, pelo amor de Deus, não é porque alguém ligar para vocês e estão avisando que vão ficar mais tarde que tem traição aí. Vamos lá também, né? Não é sempre assim. Mas acontece. É uma das mentiras faladas. Um político mente para conseguir votos, para se eleger, e conta ali um monte de coisas, faz um monte de promessas que nunca vai cumprir. Quanto a gente vê, né? Uma pessoa cometeu um crime. E aí ela mente, bota a culpa em outra pessoa para se livrar. Vocês perceberam aqui quantos tipos de mentira existem? Isso foram só algumas, né? Umas mais assim, né? Que a gente está acostumado. Só que aí tem uma coisa, né? Todas são mentiras. Todas, sem exceção. Não dá para a gente colocar assim, é uma mentirinha pequena. Eu volto aqui, depois a gente compra. Para uma criança, o que você está ensinando para ela? Ou mentindo sobre a sua identidade?
Isso a gente vai fazendo despercebido no nosso dia a dia, mas a gente não percebe o quão grave é isso. Essas pequenas mentiras vão crescendo e a gente vai se habituando a mentir. Às vezes a gente nem percebe. Quando vê, já mentiu. Fala, nossa, mas eu nem queria ter falado isso, mas já saiu. Porque a gente está acostumado. E uma mentira, ela pode causar um grande prejuízo para quem mente e para quem é a vítima da mentira. Então, o Mahatma Gandhi, ele fala assim como uma gota de veneno compromete um balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. E a mentira, ela vai trazer um sofrimento muito grande para o espírito também que está ali mentindo. Porque todo tempo ele vai estar em alerta, com medo de alguém descobrir. Não é assim? Às vezes a gente não fala uma coisa e fala assim, se alguém descobrir, vai dar ruim. Então, a gente fica com aquela ansiedade, né? Fica com aquele desconforto. Nossa, e agora? E se alguém descobrir? Enfim. E quem sofre a mentira, né? Quem é vítima disso, nunca mais consegue confiar na pessoa. A gente consegue perdoar, mas esquecer não. E aí, para confiar de novo, é muito difícil. Demora muito tempo. Então, às vezes, a gente, com uma palavra, consegue destruir, às vezes, um relacionamento de anos. E aí, o Espírito Emmanuel, ele observa, na questão 192 do livro O Consolador, psicografia também pelo Chico, que a mentira é a ação capciosa que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios, em sua feição legítima e sagrada. Ou seja, eu penso em mim e não penso no outro. Me perdi aqui, gente. Tá. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Então, a gente acha que está abalando lá, soltando várias mentiras, a gente está fazendo o quê? Só no carnezinho, né, dona Neuza? Só aumentando o carnê e aumentando as dívidas. Ah, não, essa mentirinha, ninguém vai perceber. Mas a gente também tem que entender, algumas vezes, que o mentiroso, ele é enfermo. E, às vezes, ele está mentindo tanto que a gente não acredita mais. Aí, às vezes, a pessoa está ali pedindo socorro, a casa pegando fogo, fala assim, não, esse aí, ixi, ele mente tanto, deixa ele lá. Mas ele estava falando a verdade. Só que estava todo mundo tão acostumado com a pessoa mentindo, que quando fala a verdade, ninguém acredita. Fala aí, mó charlatão esse aí, deixa ele lá. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né, de ponderar as coisas que a gente ouve, né, como eu falei lá no começo das fake news, também analisar as coisas que as pessoas falam para a gente, para nem sempre já taxar, não, isso é mentira, porque aquele lá sempre mente, é mais uma. Então, a gente tem que também tomar cuidado com isso. E também, além, né, olha só, a gente sofre com a mentira de todos os lados, né? Além dos encarnados mentindo para a gente, e a gente mentindo também, tem os desencarnados. Aí, como faz? Porque também tem espíritos que se aproveitam, né, desse jogo da mentira para se passar por outras pessoas, para pedir coisas, né, que, enfim, não deveria pedir. Mas, né, João adverte, meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Então, o Espiritismo ele vai nos possibilitar esses meios, né, de como você saber se o espírito está mentindo ou não. Às vezes, a gente recebe uma comunicação e fala, é Emmanuel. E fala, você tem que passar essa corrente para 20 pessoas, porque senão a sua casa vai pegar fogo. Gente, como assim? Emmanuel, um espírito de luz, dando uma informação dessa? Então, aí você já coloca esse contraponto, né? Opa, calma lá. Então, a gente tem que analisar
né, o conteúdo da mensagem, a comunicação que esse espírito quer passar para a gente, né? Se é um espírito de luz, né, um espírito evoluído, ele nunca vai pedir para a gente fazer algo que prejudique o nosso irmão, né? Algo que a gente sabe que não é da lei de Deus, né? Então a gente tem que também colocar ali esse contraponto para analisar também as comunicações da espiritualidade. E a verdade ela não deve ser ocultada nunca, porque cedo ou tarde... Já viram que mentira tem perna curta? Gente, eu tenho perna curta, mas eu não sou mentira, tá? Eu só sou baixinha. Mas é verdade. Às vezes a pessoa vai emendando uma mentira na outra, mas não tem jeito. Uma hora a casa cai. E aí Jesus nos disse: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. Gente, vocês podem até mentir para o irmão do lado, mas e a espiritualidade? E a sua consciência? E Deus? Imagina! A espiritualidade está por todo lugar. Deus tem uma centelha dentro de nós. Ele sabe tudo nos menores detalhes, nos mínimos detalhes de tudo que a gente pensa, do que a gente acha que vai pensar, ele já sabe. Então, assim, a gente pode até conseguir enganar o nosso irmão, mas a conta vem. Porque por mais escondido que você faça as coisas, a espiritualidade está vendo. E mais do que isso, a sua própria consciência, a nossa própria consciência vai cobrar a gente depois. Olha, você passou perna no seu irmão, dia tal... Mostra o filminho lá, né, dona Neuza? E você vai falar, puxa, é mesmo. E aí isso vai atrasando a nossa evolução. E dizer mentiras é contrário à lei de Deus. Moisés, lá mais de 3.000 anos atrás, já tinha recebido essa comunicação e colocou como mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não mente para o teu irmão. É isso, trazendo, né, para os dias de hoje. Não mente para o teu próximo. Isso é contrário à lei de Deus. E, de novo, por menor que seja a mentira. E a Joana de Ângeles, ela recomenda a sermos abertos à verdade e agirmos com firmeza moral. Por que ela dá esse toque para a gente? É difícil falar a verdade, porque o outro nem sempre está preparado para ouvir a nossa verdade. Então, às vezes, por isso que eu falo da mentira social, que às vezes a gente tem, né, está acostumado a fazer, porque às vezes você está ali no seu trabalho, o seu chefe pergunta: nossa, e esse terno, gostou? Cara, tá brega, mas você tipo, tá lindo, chefe. Continua, tá na Fashion Week você. Aí você já pensou, você vira e fala assim: não, você tá horrível. A gente fica com medo de falar a verdade, porque a gente não sabe qual vai ser a reação do outro. Então, sim, é muito difícil falar a verdade. Porque não depende só da gente, depende de como o outro vai receber isso de nós. E aí é que está o problema. A sinceridade, às vezes, dói muito mais no outro do que em nós. Mas se a gente está procurando, né, nos melhorar, a gente tem que começar, pelo menos, aos poucos, né? Ela também sugere que nós nos acostumemos a ser fiéis à verdade, que é o melhor antídoto para a mentira. Não tem jeito. Não quer mentir, tem que falar a verdade. Não tem um meio termo, né? E ela sempre vai estar à nossa frente, abrindo os caminhos. Não se trata de algo do impossível. Algo assim, não dá para fazer, gente. Dá. Mas, como tudo que envolve o espírito imortal, é preciso determinação e persistência. Não vai ser
Que a gente vai sair aqui da palestra e vai falar, eu nunca mais vou mentir na minha vida. Porque você já vai estar mentindo logo daí. Mas você pode sair e falar, hoje eu vou tentar me melhorar. Hoje eu vou dar aquele toque para o meu amigo. Hoje eu vou me desfazer da carteirinha de estudante falsa que eu tenho lá na gaveta. Hoje eu vou ser sincero quando alguém pedir minha opinião. E aí, aos poucos, a gente vai trazendo isso para o nosso cotidiano. Porque já que a gente se acostumou tanto com a mentira, por que a gente não pode se acostumar com a verdade? Mas também a gente vai ter que estar preparado para ouvir a verdade do outro. Né? Porque a gente também vai ser o outro em algumas situações. Então, quando alguém for sincero com a gente tem que olhar e falar assim, puxa, doeu. Mas que bom que ele foi sincero comigo. Que bom que ele usou de sinceridade nessa relação. Porque aí a gente também vai ter essa via de mão dupla, né? Não adianta a gente só querer falar, e agora eu vou ser a sincerona. Mas se alguém falar alguma coisa para mim, eu já viro a cara, já não falo mais. A gente também tem que se colocar no lugar do outro, né? E ser sincero deve ser a característica de todos aqueles que procuram seguir os ensinamentos de Jesus. E Jesus, ele é o cara, né, gente? Eu não tenho o que falar, ele é maravilhoso. E ele agia tão sabiamente, porque às vezes, né, o pessoal lá da época estava, uma vírgula que ele falasse errado, ele ia para a cadeia. Mas ele nunca deixou de mentir. Aliás, ele nunca deixou de falar a verdade. Ai, gente, me perdoa. Jesus, perdão, o senhor sempre fala a verdade. Ele nunca deixou de falar a verdade. Ele, às vezes, falava por outros caminhos, mas sempre falava a verdade. Porque, às vezes, talvez o que ele falasse fosse chocar as pessoas ali e pronto, ele já ia para a cadeia. Mas ele nunca mentiu. Ele sempre foi muito sincero em tudo aquilo que ele falava. Não importa o que fosse, não importa o que custasse, porque ele sabia também do peso das palavras dele. Ele tinha essa responsabilidade com a humanidade toda. E nós também temos que ter essa responsabilidade afetiva, né, em todos os campos da nossa vida, em saber que a nossa mentira pode ferir muito o nosso irmão. Ela pode também atrasar a nossa evolução. Ela só traz coisa ruim, né, gente? Então, por mais difícil que seja a gente caminhar nessa trilha da sinceridade, vamos começar aos poucos. A gente está atrasado, né, como falaram os espíritos, ainda em relação à época de Jesus, a gente não evoluiu tanto, mas a gente já andou alguma coisa. A gente não pode estacionar. A gente tem que ir daí para frente. Então, saindo daqui, né, vamos repensar na nossa vida em todos os campos e o que a gente pode sempre acrescentar a verdade na vida dos outros, né? Eu já estou terminando a minha palestra, mas eu queria aproveitar esse momento, essa oportunidade de estar aqui e pedir a todos, quem puder, ajudar os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, que estão passando assim uma tragédia que não tem nem como a gente mensurar estando aqui, mas que a gente consiga, da forma que a gente puder, ajudar, sendo através de doações. Eles estão precisando de muita água potável, porque eles estão sem. Então, o que puder ser doado, quem puder, né, ou só vibrar e orar por eles, porque tem gente que perdeu tudo o que tinha. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também, como espíritas, e exercer a caridade da maneira que a gente puder, seja tentando encontrar alguém lá para ajudar, né, quem está próximo, procurar ONGs que ajudam também, né, nesse momento. Então, é isso. Muito obrigada a todos por mais uma oportunidade. Dona Neuza, obrigada. E que a gente possa sair daqui com esse sentimento de Jesus no nosso coração. Obrigada.